Eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Abrimos as nossas Bíblias no texto da palavra de Deus do Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 8, da palavra do Senhor. Nós somos gratos a Deus, né, irmãos, por tudo. Tudo nós temos que ser gratos ao Senhor. Deus está no controle de tudo. Louvado seja Deus. 18:8 de Lucas. 18:8. Lucas, doutor Lucas, né, como é conhecido na Bíblia Sagrada. Nós faremos aqui a menção à palavra de Deus sobre esse tema tão maravilhoso, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quem encontrou, diga glória a Deus. Pronto. O texto diz assim, é pequeno o texto. E eu digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Quantos podem glorificar a Deus? Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai querido, eu quero nesse momento, Pai querido, pedir, Senhor, perdão pelas minhas falhas, pelos pecados. Mas eu quero pedir, Senhor, o auxílio do Teu Espírito Santo quanto a essa palavra que o Senhor coloca, meu Deus, no meu coração para transmitir o anseio e o desejo da Tua igreja. Seja conosco, Pai querido, ao abrir e fechar da minha boca, que seja o Senhor falando ao coração da Tua igreja. Louvado seja o Teu santo nome. Amém. A igreja pode sentar em nome de Jesus. E eu digo aos irmãos que é tão bom, né, ser cristão. É tão bom estar na presença do Senhor. É tão bom ouvir a voz de Deus e entender o trabalhar de Deus na nossa vida. O texto que nós vamos refletir nessa noite de hoje é Lucas capítulo de número 18. Mais precisamente, a palavra aqui vai relatar um fato que aconteceu e fala sobre a parábola, é uma das parábolas do Senhor Jesus, a parábola do juiz iníquo. Esse texto, ele tem um detalhe muito maravilhoso. Quão importante é atentar a palavra de Deus sobre o tema, sobre o texto, sobre aquilo que Deus está preparando para nossas vidas. E em particular, amados irmãos, nessa mensagem de hoje, nós vamos encontrar dois personagens, um juiz e uma viúva. Quem pode repetir comigo? Diga assim, um juiz e o outro, e uma viúva. Nesse tema diz assim, a partir do verso de número 18. E disse, pois, Jesus uma parábola sobre como dever orar. E sempre, nunca esmorecer. Primeiro que Jesus aqui está trazendo aqui, ao falar dessa parábola, ele fala que não podemos esmorecer. E esmorecer dá o sentido de não desanimar. Uma pessoa que está esmorecendo espiritualmente, ele está o quê? Desanimando. E Jesus vai dizer, e disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar, sempre orar e nunca esmorecer. O verso 2 vai trazer vai relatar esse fato, dizendo que havia em uma cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Havia também naquela cidade, na mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, com o juiz, dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois ele disse consigo mesmo, bem que eu não temo a Deus e nem respeito homem algum, mas todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa. Amém, irmãos? Para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Aí, amados irmãos, aqui nós vamos entrar justamente na interpretação da palavra. E é importante ressaltar, é importante dizer à igreja
o quanto é maravilhoso estar na presença do Senhor, e tão importante é orar a Deus e persistir na oração, para que o Senhor, Ele ouça as nossas orações e atenda a cada uma delas. Aqui nós relatamos agora há pouco instante, há pouco minuto, sobre esse juiz, que é considerado um juiz iníquo, um juiz que não temia a Deus, um juiz que não respeitava a Deus, que não temia a Deus. Foi Jesus Cristo que trouxe esse ensinamento, essa parábola. E ele disse que esse juiz, ele não temia a Deus. Louvado seja Deus. E não respeitava homem nenhum naquela cidade. Era um juiz que tinha um coração duro. Era um juiz que não se importava com a situação de qualquer pessoa que seja. Na posição que ele estava, ele dizia: eu sou juiz, a última palavra aqui é a minha, e eu não quero, nem temo a Deus, nem acredito em Deus, e nem sou submisso a homem algum. Mas a Bíblia diz aqui, amados irmãos, e a sua Bíblia há de revelar sobre essa palavra, que nessa cidade, esse juiz que dizia que não temia a Deus e não respeitava um homem algum, havia naquela cidade, morava naquela cidade, uma viúva. E o que é uma viúva? É uma mulher desprovida de sustento, porque naquele tempo não existia os projetos sociais que hoje existem dentro dos governos. Uma viúva que morre, ela é amparada pelo governo e recebe benefício para poder sustentar seus filhos. A viúva aqui, amados irmãos, era justamente a viúva que não tinha condições nenhuma de se manter, de manter a sua casa, de manter a sua família. Ela dependia de uma causa do juiz para que ele pudesse resolver, e resolvendo a situação dela, ela podia resolver a sua vida. Quem pode dizer amém? Quantas vezes nós estamos assim, dependendo de uma resposta? Oramos a Deus, pedimos a Deus, cremos em Deus e queremos que Ele resolva a nossa causa. Talvez de uma situação de doença, irmã Landa. Talvez de uma situação de saúde. Talvez de uma situação que tem nos inquietado, que tem nos deixado, tirado o sono, o sossego. Talvez alguma coisa que você tenha colocado diante do Senhor e diz assim: eu tenho orado, mas faz tanto tempo que eu tenho orado e eu não vejo a resposta. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está ensinando para mim e para você hoje que tem resposta de oração para mim e para a sua vida. Não fique desanimado, como diz aqui a palavra do Senhor. Tem que dizer assim: deve sempre orar, e nunca orar sempre e nunca esmorecer. E nunca ficar desanimado. O que tem de cristão desanimado nesse mundo afora? O que tem crente que orou, que congregou, que foi à igreja, como que diz nosso diácono Mariano, é uma pedra que não cria lodo em canto nenhum, vai para um canto, vai para outro, vai para um canto, vai para outro. Aqui não está dando certo, ali está dando certo, aí vai para outro canto. E aquela inquietação. E eu digo para você, Deus está dizendo para você através da sua palavra, tem resposta das suas orações quando você entra com persistência na presença do Senhor. A persistência muda a situação dessa mulher. A persistência muda a história dela. Se ela fosse como muitas pessoas que existem nesse Brasil aí afora, que quando bate a porta e e a porta não se abre, né, vamos dizer assim, e leva um primeiro não, e logo assim: ali eu não vou mais não, porque ali não tem jeito, eu já fui ali, já bati a porta, não tem jeito. Mas a Bíblia diz que aquele que bate na porta, a porta se abre. Aquele que bate na porta, a porta se abre. Batei, e abrir-se-lhe-vos-á. Diz a palavra do Senhor.
E a Bíblia diz que esse juiz não tinha acordo com ele. A mulher levou a causa dela, a mulher levou a situação dela e pedia para ele, implorava para ele: julgue a minha situação diante do meu adversário. E ele fazia vista grossa. Ele não julgava a situação daquela mulher. E por sua vez aquela mulher vivia um momento de luta, de sofrimento, porque dependia do resultado, da resposta. E aquela mulher entrou num momento de desânimo, mas ela tinha algo na vida dela, amém, irmãos? Que ela era persistente. Ela podia estar desanimada, mas ela não estava desamparada. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher, ela chega para o juiz e diz assim: amanhã eu volto. Talvez ela tenha dito isso. O senhor está dizendo que não vai julgar? Não, vai não. Amanhã eu estou aqui de novo. E toda vez que o juiz chegava, a mulher já estava na calçada. E aquilo ali começou inquietando aquele juiz. Mas será possível que eu não me livre dessa mulher? Toda vez ela chega para mim pedindo para julgar a causa dela. Sabe uma coisa? Eu nem temo a Deus mesmo, nem os homens. Eu vou fazer justiça sobre essa mulher, sobre essa causa. Eu não sei se você está entendendo isso, mas eu já começava a agradecer a Deus e a glorificar a Deus, porque o que Deus vai fazer na sua vida, a providência que Deus vai entrar na sua vida, na área da sua vida, seja na saúde, seja no trabalho, seja na condição que você precisa, seja na provisão de Deus, Deus vai suprir e você vai ficar admirado com a resposta de Deus. Aquela mulher poderia dizer assim: eu já fui a primeira vez, já fui a segunda, já fui a terceira, quase que eu dormia na porta do fórum e não fui atendida por esse juiz, eu vou desistir. Ela não desistiu. O que Jesus está dizendo para mim e para você aqui, amados irmãos, é que a gente não pode desistir. Não importa quantas vezes, quanto tempo falta, quanto tempo passou. A Bíblia diz que em Eclesiastes capítulo número 3, que tudo tem um tempo, e o tempo é determinado por Ele, e Ele vai agir no tempo certo para mim e para a sua vida. Ele vai agir no tempo certo. Eu não sei o quanto tempo aquela mulher passou a buscar uma resposta. Quanto tempo aquela mulher foi aos pés daquele homem, pedindo a ele, clamando a ele, implorando a ele, se humilhando a ele. Mas a Bíblia diz: se humilhares perante a presença do Senhor, que é o seu tempo, Ele vos exaltará, igreja. Se humilhe na presença do Senhor, porque Ele tem resposta para mim e para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente se humilha na presença de Deus, as coisas é diferente. Aquela mulher não tinha experiência, mas tinha fé. Aquela mulher não tinha aproximação com Deus, mas ela sabia que o Deus que ela ouvia falar era o Deus que tinha resposta também para a sua vida. Aquela mulher não desiste, aquela mulher continua, aquela mulher fica na porta, e aquela mulher diz assim: um dia essa vitória vai chegar. Você tem dito isso na sua vida? Quem sabe se sua vitória não é hoje? Você sabe que Deus não marcou esse momento para te dizer que assim como aquela viúva, como aquele juiz, Ele é o juiz da tua vida. Ele que julga todas as coisas, Ele que resolve tudo. O que está atrasado, Ele adianta. O que está perdido, Ele acha. Como aquela mulher que achou as dracmas perdidas dentro da própria casa. Quantas vezes nós estamos perdidos a nossa esperança? Quantas vezes nós estamos perdidos, abalando a nossa fé? São situações adversas, são situações diferentes. Cada um tem uma situação diferente. Ah, pastor, pessoas não sabem como é que está a minha vida. Mas Deus sabe e conhece, e é Ele que resolve. Porque a Bíblia diz: o que é impossível, irmã Janaína, ao homem é possível a Deus. Muitas vezes nós estamos olhando mais para a impossibilidade do que o Deus da possibilidade. Porque fazemos como aquele homem:
chamado Pedro, que ao ver Jesus andando sobre as águas, disse: Senhor, tu és, sou eu. Então deixa, Senhor, que eu vá até a ti. E Jesus disse: então vem. Ele dá o primeiro, o segundo passo sobre as águas, vai andando sobre as águas, mas tira os olhos de Jesus e olha para as ondas, olha para os ventos, olha para as tempestades, começa a afundar. E nós estamos justamente muitas vezes nessa situação. Em vez de olhar para Jesus, fica olhando para a dificuldade. Olha para quem pode resolver o teu problema. Olha para Jesus, olha para Deus, porque é Ele que obra o milagre aonde nós precisamos. O Deus que eu e você precisa está diante de você nessa noite, como esteve diante daquela mulher. E eu creio e acredito, Diácono Mariano, Daniel, que eu vou até tomando água aqui um pouquinho, que ele já trouxe. Eu acredito que a persistência daquela mulher foi tão grande que Deus revertou o quadro. E assim, esse coração de pedra, eu vou começar a quebrar ele agora. Sabe por quê? Porque tem uma serva minha pedindo, tem uma serva minha implorando. E eu não sou de observar as coisas e ficar olhando o sofrimento, não. Eu sou de resolver. Ele agora quebra o coração daquele juiz, quebra o orgulho, quebra o eu, e faz com que ele venha resolver a causa da filha de Deus. Assim como eu e você é filho de Deus, Deus tem causa para resolver na noite de hoje. Tem. O inimigo muitas vezes fica colocando na nossa mente: ah, não vai dar jeito, não vai ter jeito, não chega a lugar nenhum. Chega! Com a força de Deus nós chegamos. Nós temos chegado. Posso começar a mensagem? Não comecei ainda não. Estou só iniciando. Amém? Amém? Vamos lá. Vamos iniciar a palavra. Ele por algum tempo, verso 4. Ele por algum tempo. O que é que diz aí a palavra? Ele por algum tempo não a quis atender. Amém, irmãos? O juiz queria atender? Não. Mas Deus queria. Sim ou não? Deus estava vendo a luta. Deus estava vendo o sofrimento. A Bíblia diz que ele não quis mais atender. Louvado seja Deus. Mas Deus que muda tudo. Aí diz assim: mas depois ele disse consigo mesmo: bem que eu não temo a Deus e nem respeito homem algum, mas todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa. Quem está continuando orando? Quem está orando aí? Quem está orando? Orando! Quem está orando? Continue orando. Está entendendo agora o mistério? Não. Quem está entendendo? Levanta a mão quem está entendendo. Quem não tiver, fica até meia-noite aqui para explicar. Continue orando. Continue orando. Está dizendo aqui a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todavia, como essa viúva me importuna, eu julgarei a sua causa. Jesus está dizendo: como esse aí está orando, não está desistindo, não está murmurando, não está reclamando, está passando pelo aperto, mas está glorificando a Deus, eu vou resolver essa situação. Deus se levanta do trono da sua graça para abrir as portas. Deus levanta do trono da sua graça para trazer saúde. Deus levanta do trono da sua graça para suscitar alegria em meio à tristeza. Tira a preocupação, porque Deus está entrando com a providência. É assim que Deus faz. Deus quebra o coração do duro. Deus muda a palavra do juiz. E agora ele diz: e eu não temo a Deus mesmo, eu não temo aos homens, mas para essa mulher não estar todo dia me importunando, eu vou resolver
a causa dela. Não sabia ele que era Deus que estava movendo o coração dele. Aleluia. Não é assim, irmãos? Não sabia ele que era Deus que estava tomando conta da serva dele quando estava ali em lágrimas, quando estava orando, quando estava dizendo: Deus, até quando eu vou ficar aqui, Senhor, buscando? Até quando eu vou estar buscando uma resposta? E Deus disse: chegou o tempo. E quando Deus disse chegou o tempo, chegou mesmo, viu? Ela não voltou outra vez não, foi naquele mesmo dia. A Bíblia diz aqui, amados irmãos: todavia, como essa viúva me importuna, eu julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me, ou seja, agredir-me. Então disse o Senhor: considerai o que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Quem é escolhido de Deus aqui? Escolhido. A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Está aqui. Louvado seja Deus. Não fará, verso 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Aleluia. Deus vai fazer justiça, irmã Lani. Não se preocupe se atrasaram, se não chamaram. Não se preocupe com isso. Deus vai entrar com providência. Talvez você nem precise mais dessas coisas. Você precisa de Deus. O que fez o céu e a terra está aqui nessa noite de hoje para dizer para mim e para você que Ele é providência na nossa causa. Diácono Mariano, Ele é providência na nossa causa. Louvado seja o nome do Senhor. E sabe por quê, amados irmãos? Nós vamos até um pouquinho mais além sobre essa questão. Eu sei que nós vamos ter o tempo de oração, né? Mas Deus sabe todas as coisas, né, Diácono Daniel? Não é assim? Mas eu digo aos irmãos uma coisa. Eu digo a vocês uma coisa. Deus não mudou. O homem muda. As pessoas mudam. Mas Deus não muda. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem que se arrependa. Quem tem promessa aqui? Levanta a mão. Você vai ter surpresa de Deus na sua vida. Vai ter surpresa de Deus na sua vida. Daniel já está lendo já. Já prepara o culto de ação de graça, porque já recebeu a bênção. Mariano chegou aqui, nem palavra tinha para dizer. Não foi assim? Já dirige, já prega, já ora, já... Está vendo? Deus faz assim, irmãos. Deus faz assim. Queridos, quando chega no verso de número 8, que foi o início da nossa palavra, ele vai dizer assim: eu digo-vos que depressa lhe fará a justiça. Quem fará a justiça? Quem é que vai fazer? Deus. Contudo, quando vier o homem, quando vier o Filho do homem, achará porventura fé na terra? Amém? É sobre essa questão. Porque a fé tem que ser alicerçada na oração. Porque a Bíblia diz que tem que orar, mas tem que crer. Porque se você não orar e não crer, você não tem condições de ter a resposta da oração. A oração é alicerçada na nossa fé. E a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas a certeza, convicções das coisas que não se veem. Vamos alicerçar a nossa fé. Vamos melhorar a nossa comunicação com Deus, a nossa oração.
Não fazer feito aquela mulher, que ela não desistia. Orava uma semana, mas orava mais outra semana. Ia por fora, mas voltava de novo. Ela não desistiu. E o que fez ela obter resposta da sua causa foi ela persistir, não desistir, mas insistir todo momento, todo instante. A oração tem que ser com perseverança. Louvado seja o nome do Senhor. Porque essa mensagem, amados irmãos, ela tem uma interpretação tão grande, tão forte. Primeiro que ela fala sobre a fé perseverante dessa viúva. Uma fé perseverante. E o que é uma fé perseverante, irmãos? Jesus não procura a perfeição na igreja, não. Porque sabe que todos nós somos falhos. Mas Jesus procura uma fé perseverante. Diga assim, uma fé mais alta, irmão. Diga assim, uma fé perseverante. Jesus procura uma fé perseverante. Ele não procura a perfeição de Daniel. Porque ele vai ver, falha em mim, falha em você, falha no irmão, falha no outro. Jesus vai ver para o apóstolo Paulo. Ele vai dizer que ainda não estamos prontos, preparados. Mas temos um caminho a ser percorrido. Ele diz que tem que ser de degrau em degrau, até um dia alcançarmos a estatura de um varão perfeito. Quem está entendendo isso? Jesus, Ele está nos nossos corações, pedindo para mim e para você, para que a gente não desista da nossa fé, para que a gente busque a Ele, não importa o momento, o tempo, Diácono Mariano, mas temos que buscar a Ele sempre. Temos que estar sempre na presença do Senhor. Uma outra situação que eu vejo nessa mulher, era a urgência que ela precisava pela sua necessidade, amém? Às vezes nós temos urgência pela necessidade que nós precisamos. E Deus, isso agrada o coração de Deus. Quando você quer urgência na sua necessidade. Porque quem quer urgência na sua necessidade, ele acelera o processo da fé. Ele ora mais, ele busca mais. Sim ou não, Diácono Mariano? Está errado ou está... É, irmã Nascida? Quem quer urgência para a sua necessidade, ele busca mais. Ele ora mais. Ele se aproxima mais. Eu quero o milagre de Deus, mas não tenho tempo para ele. Eu quero o milagre de Deus, mas eu não posso ir para o culto. Eu quero o milagre de Deus, mas não tem como eu colocar na minha agenda o tempo da adoração a Deus. Está tudo errado. Está tudo errado. A persistência, a urgência da oração para chegar ao trono da graça é quando a gente não desiste. Aquela mulher mostrou para mim e para você que ela não desistiu. Foi isso ou não foi? Hein, Diácono Mariano? Foi ou não foi? Ela mostrou a urgência da oração dela. Porque ela não desistiu diante da situação que ela estava vivendo. Ela disse, eu vou hoje. Se ele não me receber, eu vou amanhã. Se ele não me receber, eu vou no sábado. Ah, mas no sábado é fechado? Eu vou na segunda. Eu vou na terça. Eu vou todos os dias, se for possível. Mas Ele vai atender a minha necessidade. Está entendendo, irmãos? Nós temos que compreender isso. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos vivendo esse tempo que o mundo diz assim: ah, já chegou no nível, já chegou no limite. Não chegou no limite nada. Tem muito poço para ser cavado ainda. Quer ser um cristão alicerçado na palavra de Deus? Cave o poço de Jeová para a sua vida. Porque quando a gente cava poço, aparece água. E Deus conta com o remanescente da palavra do Senhor. Os remanescentes são aqueles que têm o desejo de estar ainda na presença de Deus. Porque muitos já
desistiram pelo meio do caminho da caminhada. Mas aqueles que permanecer até o fim, a Bíblia diz que receberão a coroa da vida. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a oração de hoje eu vou deixar com o nosso diácono Mariano, pode ser? O diácono Mariano vai fazer a oração de hoje, intercedendo a Deus em oração. Dá para orar pelo menos uns 17 minutos, de 15 a 17 minutos. Venha para cá então, venha orar. Em nome de Jesus. Quem recebeu da parte de Deus, levanta a mão, irmãos. Tem vitória para você nessa noite de hoje. Deus abençoe. Vamos orar, né? Amém. Glórias ao Senhor. Pedimos sabedoria ao nosso Senhor, porque Ele tem para dar justo e eterno